Boa noite, igreja. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito feliz de estar aqui, muito feliz de mais uma noite poder ter o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo, para que Ele possa falar à nossa igreja aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? É claro que não existe nenhum mérito na minha vida em estar aqui, eu careço da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Então que vocês possam estar com seus ouvidos sensíveis e atentos, não aquilo ao que eu quero dizer, mas aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, através da sua palavra, amém? E nesse ano de 2026, o tema anual da nossa igreja se chama Espelhar Jesus e Espalhar a Sua Luz. Pastor Fernando, junto com os outros pastores dessa igreja, se reuniram para falar sobre esse tema, para falar sobre como abordar esse tema, porque a ideia desse tema é traçar um paralelo de um cristão que se dedica tanto para crescer em intimidade com Jesus Cristo, como também para declarar o nome desse Jesus Cristo nas ruas, para todo o bairro, para toda a nação, para todas as nações. Essa série, ela tem esse compromisso, essa série, ele nos convida a andarmos nesse paralelo de uma vida que se dedica a Cristo no secreto, mas anuncia esse mesmo Cristo nos telhados. Essa série, ela nos constrange e nos desafia a termos uma vida devocional, ao mesmo tempo que temos uma vida missionária. E é por isso que a ideia da nossa série é que possamos conhecer Cristo ao ponto de conseguirmos ser o espelho que reflete Ele. E para o mundo, possamos refletir essa luz. E como primeiro passo, como primeiro movimento na direção de conseguirmos espelhar Jesus e espalhar a sua cruz, nós entendemos que uma vida, para ser esse espelho perfeito que reflete a verdadeira essência de Cristo ao mundo, precisamos num primeiro momento sermos confrontados. É através do confronto que Deus nos ensina quem Ele é. É através do confronto que Deus mostra para nós quem Ele realmente é à luz da sua palavra. O famoso escritor C.S. Lewis, ele escreveu no seu livro A Anatomia de uma Dor, dizendo que a nossa ideia de Deus não é uma ideia divina e ela precisa ser despedaçada, e Ele mesmo a despedaça. O que C.S. Lewis quis dizer é que muitas das vezes a ideia que nós temos de Deus é uma ideia que é misturada muito com aquilo que a cultura diz sobre Deus, muito daquilo que as mídias sociais dizem sobre Deus, daquilo que as pessoas falaram para nós sobre quem Deus é uma ideia que é misturada e poluída com diversos conceitos de quem Deus é. E Deus vem e através do confronto, Ele despedaça essa ideia e começa a construir em nós a verdadeira identidade de quem Ele é, através da sua palavra, que reflete a Cristo de maneira pura e perfeita. Então, dentro desse tema, que é espelhar Jesus e espalhar a sua luz, nós estamos tendo uma minissérie de mensagens, chamada Vidas Confrontadas. E essa série, ela tenta nos apresentar homens e mulheres que ao longo da história foram confrontados por Deus. E através desse confronto, conheceram quem de fato Deus é. Conheceram a verdadeira natureza, a verdadeira face do próprio Deus. Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Então, para a gente entrar dentro do texto dessa noite, começar a nossa reflexão, eu gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 20. Evangelho de Marcos, segundo evangelho da Bíblia, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, você pode acompanhar na versão que está na sua Bíblia, ou acompanhar na versão que vai aparecer aqui no telão, amém? Então vamos ler, Marcos, capítulo 5,
partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: assim, chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos imundos, impuros, suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando perto dali. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Até aí, vamos fazer uma breve oração para iniciar o nosso tempo de reflexão. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. Que o Seu Espírito Santo use a Tua Palavra para penetrar ao nosso coração. Que possamos ter hoje as nossas vidas confrontadas pelo aquilo que a Tua Palavra diz. Possamos sair daqui verdadeiros seguidores de Cristo, que Te conhecem, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, por esse momento. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes da gente ir para os pontos da nossa reflexão, algumas curiosidades sobre esse texto. Em alguns manuscritos bíblicos, o nome da cidade que é indicado é a cidade de Gadara, ou cidade dos Gadarenos. Em outros manuscritos está como eu li na nova versão transformadora, chamando a cidade de Gerasa, ou cidade dos Gerazenos. Isso acontece porque, de fato, naquela região existiam essas duas cidades, mas Gerasa era como se fosse uma capital dentre das 10 cidades ou da Decápolis que existia naquela região. Gerasa, ele era a cidade mais importante comercialmente, então era muito comum as pessoas falarem daquela região de uma maneira geral como a região dos Gerazenos. Mas de fato, o lugar onde Jesus Cristo desembarcou, a cidade que ficava na costa do mar, era a cidade de Gadara, a cidade dos Gadarenos. Uma outra curiosidade dentro desse texto é que Mateus, no capítulo 8, ele vai narrar essa mesma história, com menos detalhes, mas ele vai falar que na verdade existiam 2 endemoniados. Essa diferença entre 2 endemoniados em Mateus, 1 endemoniado em Marcos, ela já foi alvo de estudo ao longo dos 2000 anos de história da igreja, então já é o que a igreja tem muito conhecimento.
Mas para a gente entender com perfeição o porquê das diferenças, a gente precisa entender um pouco da intenção, um pouco mais de profundidade do contexto do evangelista Marcos e do evangelista Mateus. Mas de maneira resumida, o que a gente entende é que Mateus narrava suas histórias para um contexto judaico, aonde ele não se importava tanto com os detalhes das interações pessoais, e sim mais com os fatos exatos das histórias, enquanto Marcos tentava enfatizar os personagens que tiveram um relacionamento mais pessoal com Deus, porque Marcos escrevia para romanos, e romanos, o povo de Roma, ele gostava muito mais das histórias que contavam esse contato mais pessoal. Então, resumidamente, existiam de fato dois endemoniados, mas Marcos aqui, ele vai enfatizar aquele que teve um relacionamento, uma transformação e teve um contato mais pessoal e íntimo com Cristo Jesus. E entrando agora na nossa reflexão, quando a gente lê essa história do endemoniado de Gadara, a gente percebe que nessa narrativa existem vários acontecimentos extraordinários. Várias coisas que são fora do comum, várias coisas que chamam a nossa atenção quando nós lemos essa história. A primeira coisa que chama a nossa atenção é como esse homem, ele era miseravelmente escravizado por demônios. Ele era uma pessoa aonde ele morava em túmulos, em cavernas, dentro de cemitérios, aonde as pessoas tentavam prendê-lo, mas por causa dos demônios, ele quebrava as correntes. Uma pessoa que ela era tão escravizada, que os demônios dentro dele se chamavam de legião, porque eram muitos. E só para vocês entenderem, essa palavra legião no grego, ela era usada para se referenciar a uma unidade militar de Roma que possuía mais de 5.000 soldados. Então, por mais que a palavra de Deus não fale a quantidade de demônios que tinham dentro desse homem, essa palavra legião indica que existiam milhares de demônios possuindo um único homem. Não é à toa que Jesus enviou eles para uma manada de mais de 2.000 porcos. Isso por si só já é bem extraordinário. Mas além disso, o diálogo de Cristo com os demônios também é algo fora do comum. Jesus Cristo, ele tem um diálogo onde os próprios demônios reconhecem que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E um diálogo onde Jesus Cristo permite que esses demônios não fossem expulsos para um lugar distante, mas sim para uma manada de porcos que logo em seguida se joga do precipício. Mas o fato é que todos esses acontecimentos extraordinários dentro dessa história acabam chamando tanto a nossa atenção que a gente não percebe que no meio desses fatos aconteceu um momento onde uma vida ela foi confrontada. Aconteceu um momento que fica quase que invisível, quase que irrelevante diante desses acontecimentos, mas que carrega uma quantidade muito rica de ensinamentos. Um momento onde a gente consegue aprender, através do confronto, quem de fato Cristo é, e o que é de fato seguir a esse Cristo. E esse momento acontece porque aquele homem, o endemoniado de Gadara, ele se vê pela primeira vez liberto. Pela primeira vez liberto de uma multidão de demônios. Pela primeira vez esse homem está com suas faculdades mentais livres para que ele possa tomar suas primeiras decisões. Para que ele possa tomar a rédea da sua vida, para que ele possa começar a reconstruir os seus sonhos, reconstruir a sua história, reconstruir a sua família. Esse homem se vê pela primeira vez podendo respirar e sentir o cheiro das coisas, podendo deitar numa cama, numa casa confortável pela primeira vez, livre da escravidão. E esse homem, tendo esse primeiro contato com a liberdade, a primeira decisão que ele toma é olhar para aquele que o libertou.
É olhar para aquele que foi o seu Salvador, para aquele que o tirou das trevas e o colocou na luz. É olhar para Jesus Cristo e ir na direção desse Cristo e dizer: você foi a minha salvação, você tirou da miséria em que eu vivia, você, Jesus Cristo, é a pessoa a qual eu quero dedicar a minha vida. E esse homem prostrado, ele pede para seguir Jesus. E é nesse momento em que a gente tem uma história de confronto, porque esse homem, disposto a seguir a Cristo, ele ouve um não de Jesus. Ele ouve uma recusa de Jesus Cristo. E o texto, na tradução que eu li, é ainda mais dramático. Ele vai dizer que Jesus não permitiu que esse homem o seguisse. E quando a gente percebe isso parece uma certa contradição no modo de Jesus Cristo agir. Porque em todos os evangelhos, em todas as histórias que a gente lê sobre Jesus Cristo, Jesus, na verdade, ele sempre foi esse homem que convidava todos a segui-lo. O evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 9, ele vai falar de como Jesus Cristo o conheceu, e ele vai falar que Mateus, que era um cobrador de impostos, que cobrava impostos do próprio povo judeu, estava fazendo a sua função, sentado na coletoria, coletando os impostos, quando Jesus chega diante dele e fala: vem e me segue. O apóstolo Pedro também, Mateus capítulo 4, vai nos mostrar a história de quando Pedro estava pescando, que também era o seu ofício, e Jesus chega diante de Pedro e fala: eu vou te fazer pescador de homens, vem e me segue. Ao longo dessa série de mensagens, Vidas Confrontadas, nós falamos também do jovem rico, aquele jovem que Jesus Cristo chegou diante dele e falou: vai, vende tudo que você tem, pega esse dinheiro e dê aos pobres, e vem e me segue. E mesmo depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus, a gente tem a história de Paulo indo para Damasco para perseguir a igreja, para prender os cristãos. Ele tem uma experiência sobrenatural, transcendental com Jesus Cristo, aonde Jesus transforma em Paulo, de perseguidor da igreja, em um de seus seguidores. Mas, na história que nós lemos, Jesus não agiu assim. Na história que nós lemos, nós vemos um homem que não estava ocupado com o seu trabalho, um homem que não estava preso com as suas riquezas, e muito menos um homem que queria perseguir a igreja. Nós vemos um homem sem vínculo nenhum, livre para seguir Jesus Cristo aonde quer que ele fosse, livre para se comprometer de verdade, se entregar completamente ao ministério de Cristo, livre e desejando seguir a Jesus Cristo, ao ponto de ele dizer: não, Jesus, não precisa pedir para eu seguir você, eu quero te seguir, Senhor. E esse homem, ele recebe um não de Deus, ele recebe um não de Jesus. E a nossa reflexão nessa noite tem como objetivo nos mostrar Jesus Cristo, através de sermos confrontados pelo não de Deus. E o primeiro ponto, de 3 pontos que nós vamos ver aqui, de como é seguir Jesus, de como a palavra nos confronta a sermos verdadeiros seguidores de Jesus, é que essa história do endemoniado de Gadara nos ensina que seguir Jesus não é seguir uma programação, não é seguir um movimento, não é seguir uma aparência de Cristo, não é seguir uma multidão, mas seguir Jesus é obedecer a sua palavra, é obedecer aquilo que ele diz. Quantas vezes nós somos pessoas que só nos movemos porque somos atraídos de lugar em lugar por aquilo que parece ter o maior mover de Jesus Cristo, o maior mover do Espírito Santo. Nós ficamos indo atrás de conferências, nós ficamos indo atrás de pregadores, nós ficamos toda hora olhando para os ministérios vizinhos, para aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que nós conhecemos, e nós pegamos esse embalo e queremos seguir isso, queremos fazer igual, queremos estar lá, quando na verdade,
Mesmo quando Jesus estava encarnado aqui na terra como pessoa, Ele nos mostrou que seguir Ele não significava ficar atrás dos passos dEle, mas que seguir Ele é ouvir a sua voz, obedecer a sua vontade e estar no lugar que Ele quer que estejamos e estar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Esse é o primeiro confronto. Muitas das vezes nós seguimos multidões. Muitas das vezes, nós seguimos aquilo que parece ser onde Jesus Cristo está. Mas a vontade de Cristo para a nossa vida é diferente. Seguir a Cristo está nessa simplicidade de simplesmente fazer aquilo que Ele quer, quando Ele quer. De simplesmente obedecer a sua voz, não importa o lugar, não importa como, só importa que seja um ato de obediência. Amém? E tem outras vezes que a gente percebe que nós dizemos que estamos seguindo a Cristo para realizar alguma obra, mas dizer que seguir a Cristo na verdade é só uma desculpa para que a gente possa fazer aquilo que o nosso coração deseja, para a gente alcançar um determinado sucesso ministerial. Muitas das vezes a gente faz aquilo que vai trazer mais reputação, aquilo que vai fazer com que a gente se pareça mais importante, mais próximo de Deus, mais necessário para a igreja de Deus. No domingo passado pela manhã, o pastor Jussieldo falou sobre os apóstolos e como eles costumeiramente discutiam entre si sobre quem era o mais importante. E muitas das vezes os nossos atos são como os desses apóstolos, atitudes que a gente diz fazer por estar seguindo Cristo, mas o nosso desejo é na verdade mostrar que a gente é o mais importante no reino de Deus. Muitas das vezes as nossas atitudes são como as atitudes de Pedro, por indignação, por desejo de querer ser o maior, por desejo de fazer as coisas do nosso jeito. E a gente se pega cortando a orelha do soldado, ou dizendo que Cristo não irá para a cruz. E nessa intenção de seguir a Cristo segundo o nosso desejo, a gente atrapalha a obra de Deus nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei fazendo muito isso. Sabe, de se pegar um dia achando que eu vou conseguir fazer algo tão grandioso que vai pegar Deus de surpresa. Fazendo algo que nas minhas exigências eu vou conseguir fazer algo que vai superar as expectativas de Deus. Que lá do alto do seu trono, Deus vai olhar para a obra que eu concluí e vai falar: nossa, por essa eu não esperava. Chega a ser engraçado, mas isso é o que acontece quando a gente quer fazer as coisas com o desejo egoísta do nosso coração. A gente acha que estamos fazendo grandes coisas para nosso Deus, quando na verdade, não importa quão grande seja a nossa obra, ela nunca vai ser comparado com a obra que esse Deus fez por nós, diante da cruz. E isso nos mostra que seguir a Cristo também não é segui-lo através dos nossos desejos. Também não é segui-lo da forma que a gente quer. Mas seguir a Cristo continua sendo obedecer a sua palavra. E muitas das vezes, dentro desse contexto de seguir a Jesus Cristo, fazendo aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, nos nossos padrões, a gente entra nesse perfeccionismo, de começar a querer exigir métricas, performance, de querer alcançar um certo desempenho naquilo que a gente quer fazer para Deus, e parece que esse perfeccionismo se tornou o sacrifício do século 21. No Antigo Testamento, o povo de Israel sacrificava bodes, ovelhas, e esse sacrifício tinha uma série de requisitos. Precisavam ser animais sem defeitos. O altar precisava ser preparado de tal forma, o sacerdote precisava usar tal roupa. Existia uma série de requisitos para que um judeu, um israelita pudesse conseguir fazer o seu sacrifício. E hoje, na época da graça, parece que a gente quer voltar
para a antiga aliança. Mas agora o nosso holocausto é exigir que a gente consiga fazer tudo com o desempenho, com a aparência, com a sofisticação, com o status, com a organização que o mundo prega. E para alcançar isso, a gente pisoteia vidas, a gente vira as costas para irmãos que estão precisando de ajuda, a gente para de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram, a gente para de dobrar os nossos joelhos e entregar essa obra na mão do Espírito Santo para que Ele faça. E a gente troca a graça pelo sacrifício. Parece que nos dias de hoje, Jesus continua citando o versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 6, quando ele cita em Mateus, capítulo 9, versículo 13, para o seu povo, dizendo: agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que vocês demonstrem misericórdia e não ofereçam sacrifícios. No final, Deus não quer que façamos grandes coisas para Ele, Ele só quer obediência. E existem duas histórias na Bíblia que exemplificam muito bem isso aí. Exemplificam muito bem o que é ser um seguidor que segue pela obediência e não um seguidor que segue pelo ativismo. Uma dessas histórias é uma história de um homem que é pouco conhecido, porque o nome dele é citado brevemente na Bíblia. É um homem chamado Uzá, um levita. E a sua história está em 2 Samuel capítulo 6. A palavra de Deus vai dizer que Davi queria levar a Arca da Aliança, o lugar aonde Deus colocava a sua presença no meio do povo de Israel, para a cidade de Jerusalém. Então Davi começa uma excursão levando essa arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. Só que já existia uma lei dizendo que a arca precisava ser levada pelos homens. E durante esse percurso a arca estava sendo levada pelos bois. Acontece que um dos bois tropeça e a arca se inclina e começa a cair. Uzá, um levita, provavelmente num movimento até que automático, para impedir que a arca caia, ele estende a sua mão e segura a arca. Mas existia também uma lei que dizia que qualquer homem era proibido de tocar na Arca da Aliança. E por causa dessa desobediência, por causa que Uzá tocou na arca, a ira de Deus se acende e Uzá cai morto naquele mesmo momento. Davi se indigna, porque ele fala: poxa Deus, estamos fazendo algo para você, estamos levando essa arca para a capital de Israel, para o centro de Israel, para Jerusalém, e mesmo assim você desceu com sua ira sobre esse pobre homem. Mas a realidade é que o desejo de Uzá, de segurar a Arca da Aliança, era uma atitude vazia de obediência. É uma história que mostra que nesse momento o que Deus queria era a obediência de seu povo, e não uma grande excursão. Uma segunda história é a história do rei Saul. 1 Samuel capítulo 15, Deus ele vai ordenar com que Saul vá e derrote os amalequitas. Só que Deus ele é bem específico, ele fala: eu não quero que nenhum animal dos amalequitas sobreviva. E Saul vai, destrói boa parte dos animais, mas ele mantém vivo os melhores animais. Só que Saul ele não faz isso porque ele queria ficar com esses animais, ele faz isso porque a ideia dele era terminar de matar os animais num holocausto, num sacrifício a Deus. Só que nesse desejo de Saul, de impressionar a Deus, de reservar aquilo que era melhor para, num momento de adoração, sacrificar, era um ato de desobediência a Deus. E então, 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel é enviado por Deus até Saul, para dizer mais ou menos o que a gente já disse aqui. O profeta Samuel vai dizer para Saul: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos, sacrifícios ou obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. E muitas das vezes somos como Uzá, muitas das vezes somos como Saul.
queremos fazer as coisas para agradar mais a Deus, para surpreender mais a Deus, para exceder aquilo que Deus quer de nós, quando a obediência já é tudo o que Ele quer de nós. Amém? O terceiro ponto para terminar, vai nos mostrar que Jesus, quando Ele nega para esse endemoniado, para esse ex-endemoniado de Gadara, ser seguido por Ele, Jesus Ele também mostra para ele qual é o caminho para segui-lo de verdade. Jesus Cristo, Ele vai olhar para esse homem e vai falar, parafraseando o que Jesus Cristo disse, vai dizer: permaneça na sua casa, permaneça com a sua família, para falar sobre mim e como Deus foi misericordioso na sua vida. E esse homem permaneceu, mesmo com o seu desejo de andar com Jesus Cristo, mesmo com o seu desejo de acompanhar Jesus Cristo no seu ministério, de ver os sinais e maravilhas que Jesus Cristo iria fazer ao longo de seu ministério, de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, mesmo com essa vontade, esse homem permaneceu na sua terra, permaneceu no meio da sua família. Não era da sua vontade permanecer, mas ele permaneceu, porque era da vontade de Deus. Seguir a Cristo é permanecer. A geração atual, a geração que nós estamos vivendo hoje, é uma geração que no primeiro momento, no primeiro sinal de adversidade, decide partir. É uma geração que no primeiro problema, na primeira desilusão, no primeiro conflito, já muda. E aí a gente vê histórias de pessoas pulando de igreja para igreja, refazendo amizades todo ano, mudando de ministério em ministério, toda hora tentando reconstruir sua vida com Deus, porque não permaneceu. O grande problema disso é que o reino de Deus, ele é construído nas nossas vidas por aqueles que permanecem. E quando a gente olha para o Novo Testamento, principalmente para o Novo Testamento, a gente vê o Novo Testamento, os apóstolos, as cartas, enfatizando que muito daquilo que transforma a nossa vida é responsabilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera tanto o querer, quanto o realizar a obra de Deus nas nossas vidas. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca, para que possamos defender o Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Mas existem poucas coisas, que numa ótica humana, o Novo Testamento insiste que é responsabilidade nossa. Uma dessas coisas é a perseverança. E perseverança nada mais é do que permanecer no meio dos dias ruins, do que permanecer no meio das dificuldades. A história que nós lemos vai falar que esse endemoniado de Gadara falou sobre Jesus não só na sua casa, não só na sua família, mas ao longo das 10 cidades que tinham naquela região, e que todos se admiravam. Mas não se engane, durante esse trajeto, houve decepções, houveram desafios, houveram dificuldades, mas ele permaneceu naquilo que era a vontade de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus Cristo conta a parábola do semeador, ele vai comparar o Evangelho com uma semente que é plantada no nosso coração. Mas o que essa parábola do semeador vai dizer é que essa semente, ela não produz fruto só porque nós temos fé, mas ela produz fruto num coração que permaneceu quando Satanás tentou tirar essa semente, permaneceu quando vieram as dificuldades da vida, as decepções e as perseguições, permaneceu quando começaram a vir as seduções do mundo, as belezas do mundo tentar,
permaneceu, ao ponto de criar raízes, ao ponto de começar a florescer, ao ponto de chegar a dar frutos. Um coração, ele é fértil quando ele persevera. E quando ele persevera no longo prazo. O reino de Deus não é um reino de imediatistas. É um reino de quem permanece no longo prazo, até a eternidade. Parecido com a parábola do semeador. Uma árvore, ela não dá fruto quando ela é tirada de solo em solo. Mas uma árvore, ela dá fruto quando ela permanece no mesmo solo, em todas as estações do ano. Seja no mais quente do verão, até o mais frio do inverno. Essa árvore vai dar fruto quando permanece. Assim é a nossa vida. Às vezes é difícil seguir a Jesus Cristo, obedecer a Cristo, por causa daquilo que Ele pediu a nós. Às vezes é como aquilo que Jesus pediu para este homem. Esse homem queria viver coisas ao lado de Jesus, mas Jesus Cristo disse para ele: não, me seguir é ficar no meio desse povo que me rejeitou, no meio desse povo que me mandou embora, no meio desse povo que te viu endemoniado, que tem medo de você, que tem vergonha de você, que te julga. Mas para você, a minha vontade, me seguir, é permanecer aqui. Muitas das vezes é difícil seguir a Jesus Cristo, mas em todas as vezes, seguir a Jesus Cristo é permanecer em obediência, é permanecer porque ouvimos a sua voz, é permanecer porque obedecemos a tua palavra. De tudo que nós falamos hoje, a conclusão é que Deus está nos convidando e nos confrontando a sermos pessoas que permanecemos em todas as estações, que permanecemos porque obedecemos a sua palavra. Amém?